Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser que sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser que sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Quantos existem por aí, sem receber afeto, sem poder abraçar? Quantos estão nas ruas sem privilégio de ter um lar? Quantos não têm um parceiro para os problemas compartilhar? Precisando de uma família que tudo isso possa ofertar, enquanto tantos que recebem tudo isso só conseguem se queixar e reclamar, não percebem o privilégio de ter uma família. E como é bom viver em um lar. Família é renúncia e respeito. Família é paciência com os defeitos. A família aprendemos a ter responsabilidade, a amar e a conhecer a si mesmo. Família é renúncia e respeito. Família é paciência com os defeitos. Na família aprendemos a ter responsabilidade, a amar e a conhecer a si mesmo. Eu sei que nenhuma é perfeita, mas é dela que nós precisamos. Afinal, foi Deus que nos colocou para vivenciarmos o amor. Família é renúncia e respeito. Família é paciência com
Juntos, de Tim Vanessa. Me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar. Quando eu olho o passado, vejo o quanto eu já fiz sofrer. Quero saber quem sou eu, saber quem me fez, porque estou aqui. Ouço uma voz que me diz que trago as respostas bem junto de mim. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e de sedentar apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos vão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de mão e me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, eu posso sonhar. Quem sou eu que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim? Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e de sedentar apenas cumprir sua missão, e os ventos divinos vão te levar. Valeu, Dudu. Muito lindo. Esse monte de gente, não tem. Hã? Quando eu vi, tinha um monte de gente já ouvindo. E agora o meu trio está aqui Eu tava completo. Chegou lembrando. Rafa, chegou Joelson. Sejam bem-vindos, meus amigos. E o pessoal que está entrando agora também, muito bem-vindos ao nosso Cine Debate dessa tardezinha, final de tarde, final de domingo. O filme O Milagre da Cela 7. É com muita alegria que, em nome da AME, daqui de Campina Grande, fazemos esse encontro com vocês, esse momento de debate. Dudu ainda vai querer mais uma música só, viu? Para a gente, como falou, a prece. Aí, prepara aí uma música para a prece, eu vou dar só os informes. O Cine Debate funciona com a gente aqui. A gente tem nossos três convidados. Pode comer pipoca? Pode. Então, nosso Cine Debate funciona da seguinte forma. A gente tem 3 convidados que a gente convidou antes, né, chamou antes, que é Raíssa Portugal, daqui de Campina Grande. Temos Rafael Lavarini, que nasceu em Minas, mas está agora em Pernambuco. E temos Joelson, que é de Cajazeiras, daqui da Paraíba. Então, os 3 vão começar a falar um pouco do filme, a relação com a doutrina espírita, fazer esse link com a nossa doutrina. Assim que eles falarem, a gente abre para que todos também comentem. Então, fiquem à vontade, é livre. Aqui é um momento para a gente justamente unir os nossos conhecimentos, as nossas percepções, sempre naquela premissa. Não é porque fulano falou de uma cena que a gente teve a mesma percepção do que ele. O importante é justamente isso, é o diferente, é o pensar, o ver, o sentir diferente, o que me tocou diferente, o que me sensibilizou no filme que a gente propôs para a tarde de hoje. Então, Dudu canta uma música e a gente passa para a Raíssa Portugal, que temos 2 Raíssa hoje conosco, muita alegria. Então, passa e comendo pipoca, vou já pegar a minha pipoca e passa para a Raíssa Portugal, para ela dar início ao nosso debate.
Tá bom, meus queridos? Então, sintam-se abraçados desde já, com muita alegria, e todos nós que fazemos a equipe da AME, do MIEP Jovem, desse Cine Debate Espírita. Vai lá, Dudu, uma musiquinha. Do alto do monte ouvi falar de coisas que nunca senti nem sei explicar. Era como um farol a iluminar os dias que estavam guardados ao porvir. Aurora que desponta no horizonte, ele buscou o infinito de cada olhar, e dizendo: bem-aventurados todos que vêm até mim, buscando o bem que há em si, jornada de amor. Felizes os que podem se ver sem medo de se reconhecer. Felizes os que buscam o amor naquele que esqueceu o amor. Inovidável, inevitável como o ar. Jesus no monte é o começo, meio e fim da paz em mim. Inovidável, inevitável como o ar. Jesus no monte é o começo, meio e fim da paz em mim. Lá do alto do monte ouvi falar. Valeu, valeu, meu amigo querido. Bela música para entrar no clima. E agora, Raíssa Portugal, é com você, minha flor. Boa tarde, todo mundo. Tá me ouvindo direitinho? Tem umas coisinhas travando, eu tava na dúvida. Será que é a minha internet que tá fazendo travar? Mas é nas suas residências, né? Então, gente, muito obrigada pelo convite, Daniel. É sempre um prazer, principalmente reencontrá-los, né? Tanto tempo distante, todo mundo, fisicamente, mas virtualmente e ligado pelos laços fraternais, estamos sempre. E a missão que foi dada foi muito interessante. Daniel disse: Raíssa, preciso de você comentando o Milagre da Cela 7. E eu senti uma emoção já enorme, já no convite, porque foi um filme que realmente me tocou bastante. Antes de vocês entrarem, estava só eu, Daniel e Eduardo aqui conversando, e Daniel perguntou ao Eduardo se ele já assistiu, ele disse que ainda não teve coragem. Realmente ainda eu fui relutante para poder assistir o filme. Minha mãe e minha irmã assistiram e eu vi chorando horrores. Eu disse: gente, eu não vou me prestar a fazer um negócio desse, né? Passar tanto tempo chorando. E até que eu tive coragem de assistir, porque fiquei muito curiosa. Na primeira vez que a gente assiste, eu acho que nós precisamos de um tempo para poder digerir, para poder renderizar toda a mensagem do filme e conseguir pegar a gênese do pensamento do autor, né? Primeiro, quando nós assistimos, vem aquela revolta, porque nós sentimos, cara, ele está sendo injustiçado dessa forma e ninguém vai fazer nada. Nós sentimos logo a lei de justiça, que é o que a gente tem no Evangelho, né? Como é que nós possamos entender o que ele está passando na visão, no olhar de Deus? Isso é muito difícil, porque ainda somos muito pequeninos, somos seres em evolução, e para a gente ter essa sensibilidade de notar Deus até na dor, é um pouco difícil. E vem depois
as coisas que a gente passa e que ele passou na vida são iguais. Passamos por muitas injustiças em escalas diferentes. Mas ali, quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente tenta se solidarizar, né? Vem aquela empatia, aquela vontade de defendê-lo e aquele sentimento de impotência porque aquilo ali está acontecendo e é uma injustiça. A gente vê isso através do bullying, a gente vê isso através da injustiça com criminosos, a gente vê isso através de várias coisas. Mas o que me tocou mais e que me deixou mais sensibilizada é que se a gente parar para pensar no seguinte, isso aconteceu com uma menininha de 5 anos e com um adulto que tinha um problema cognitivo, né? E relativamente eles tinham a mesma idade mental. Aconteceu com uma criança e com uma pessoa que tinha algum tipo de doença mental. Se a gente parar para pensar, se fosse com 2 adultos, pelo fato de ter uma criança no meio, a gente se solidariza mais, porque é indefeso. Os 2 eram indefesos ali na história. Então, a gente já remete ao pensamento do quê? Dos puros de coração. Quando a gente vê uma pessoa pura de coração que está passando por uma injustiça, aí sim, a nossa revolta aumenta. Ainda não chegamos na parte da reflexão de, nossa, é um plano espiritual, é uma missão, é um resgate. Realmente, aquela revolta ainda fala mais alto. E através da doutrina espírita, algo que choca muito a gente é a pena de morte, né? A gente conseguia administrar durante o filme toda aquela levada de que ele vai ser morto e as coisas que acontecem, os desfechos que acontecem para impedir a separação do pai e da filha. É um filme muito bonito, é um filme muito emocionante em todas as cenas. Eu não vejo uma cena que você não fica fixado ali com medo do que vai acontecer. E, né, Eduardo já está sabendo de tudo. Não assistiu, porém, já sabe o que está acontecendo. E o que é muito legal, gente, é a gente perceber que quando os espíritos nos dizem que a pena de morte é algo, uma justiça do homem, é algo confortante, porque você vê que Deus não autorizou aquilo ali, Deus não está de acordo com aquilo ali. E que somos nós ainda errando, somos nós ainda tentando nos melhorar. E que a visão do outro é muito distorcida acerca do erro. Aí vem o julgamento. Ele foi julgado. Como é que nós estamos julgando o outro? Como é que nós estamos fazendo para enxergar o erro do outro? Nós não estamos colocando ele em uma posição de pena de morte, o nosso próximo. Mas muitas vezes nós estamos nos distanciando sem perguntar por que foi, nós estamos nos intrigando, nós estamos deixando de falar e de trabalhar aquele problema atual. Em todas as escalas, nós trabalhamos um pouquinho todos os erros que acontecem no filme. E cá a nós a reflexão de quem eu estou sendo. Eu estou sendo lá o general do exército? Eu estou sendo a criança que está desesperada atrás de uma resposta para salvar o pai? Eu estou sendo o pai? Eu estou sendo aquelas pessoas, todos os criminosos que estavam na prisão tentando ajudá-lo? Ou então, antes, né, que vocês sabem que eles tentaram tirar a vida de Nemo. E depois eles passaram a entender, porque eles tiveram a sensibilidade de enxergar que ali não era falsidade, ali era um problema. E atrás daquele problema de saúde existia um coração puro. Eu acho que muitas vezes nós fazemos isso, e esse filme vem refletir muito agora. Estamos perto do Dia dos Pais, e deixa mais a gente mais sensível, refletindo ainda mais a nossa relação com os nossos pais, né? Como é a minha relação com meu pai? A gente sabe que existe um instinto na relação parental de defesa. Ele mesmo, com o problema dele, ele queria defender a filha dele, e a filha dele, ainda em tão pouca idade, quis defender o pai. Nós passamos por isso também. Precisamos colocar em todas as situações o nosso eu maior, o nosso eu superior, e ver como é que nós agiríamos ali na pele daquelas pessoas, de todas as escalas. Precisamos entender também que na doutrina espírita, Deus é muito consolador. Ele traz a esperança, né? É muito representado a liberdade, a esperança pelos pássaros que eles tanto observam ao pôr do sol. Aquilo ali para eles é um refúgio. Ele olhar dentre as grades da prisão, os pássaros voando no céu.
ela olhar também no mesmo momento. A gente sabe que existe aí muita ligação espiritual, que com certeza eles estavam se sentindo por intuição, por energia, por pensamento. Nós somos pensamentos e nós conseguimos emanar e estar perto do nosso próximo. E eles conseguiram isso pela relação espiritual que eles têm muito madura, apesar da relação física não ser compatível. Então, nós precisamos ainda sim, através das nossas dificuldades, plantar a esperança de dias melhores. Nós vimos o desfecho, como foi bonito, né? E não esperávamos de jeito nenhum, pelo menos eu não esperava de jeito nenhum que seria aquele desfecho. Eu até fiquei com raiva de mim, caramba, eu chorei o filme todinho e aconteceu dessa forma. Foi uma leveza que eu senti, né? Porque foi um desfecho muito bonito, muito inteligente, mas eu vi como um resgate espiritual. Às vezes a gente está no meio de um desespero muito grande e a gente não vê saída. Pronto, a partir daqui não tem mais saída. Realmente eu vou morrer, realmente vai acontecer algo muito grande na minha vida. E vocês já pararam para pensar que, assim, num toque de mágica, tudo se ajeita. Como é que foi acontecer? Como é que as coisas melhoraram? Como é que eu consegui sair disso? Joana de Ângeles tem aquela frase que minutos antes do desastre, aí sim vem a divina ajuda. E ali, naquele desfecho, foi realmente isso. Ninguém esperava que aquele senhor que estava na prisão conseguiria ressignificar tudo o que estivesse sentindo e assim conseguiria, mesmo com toda a dor e ceifando a vida, ajudar o próximo. Nós precisamos ter isso dentro de nós, ajudar o próximo, nos ver no lugar do outro, ter caridade para com os criminosos. É muito importante que nós possamos entender que fora da caridade não há salvação. O que aquele cara fez foi justamente a caridade. Infelizmente foi com a vida dele. Mas o quanto vai perpetuar o significado do que ele fez na vida da criança e do pai, né? A gente vê que nas cenas iniciais do filme já é ela grande e ela vendo uma notícia que a pena de morte foi abolida. E aquilo ali gerou uma alegria para ela, porque ela revê tudo que ela passou com o pai e vê que as soluções estão ainda por vir, né? Que nós estamos em evolução e que nós precisamos acreditar. Se ela não tivesse acreditado na convicção dela que acharia a testemunha, ela não conseguiria nunca salvar o pai, não conseguiria nunca ter aquele desfecho maravilhoso em que as pessoas conseguiram abraçar o rapaz e assim salvar a vida deles. Nós somos esses prisioneiros que precisamos olhar com mais carinho para os nossos amigos com dificuldades e entendê-los sem julgar. Nós somos essa criança que precisamos ver clareza, inocência e pureza em tudo, porque o pai para ela nunca foi um criminoso e só assim ela conseguiu salvar o pai, pela verdade do sentimento que ela sentia. Então, que nós possamos ter a clareza de que a justiça divina existe, mas que está sempre acima da justiça dos homens. E que essa justiça, essa centelha de luz está dentro da gente para o nosso pré-julgamento de como vamos levar todas as situações de nossa vida com o nosso próximo. Mas, principalmente, não querer para o outro o que a gente não quer para a gente. Não julgar, né? Não fortalecer coisas e opiniões tão ruins na sociedade. Hoje em dia, a gente vê algo político e todo mundo cai em cima também. Nós vemos bullying, todo mundo cai em cima também. Então, que possamos sair desse rebanho de ovelhinhas que seguem um caminho e tentar enxergar a situação que ocorre à luz da doutrina, seja ela qual for, espírita, evangélica, católica, mas que nós possamos, em todos os lugares, ver um ponto de luz, porque assim conseguiremos sair um pouquinho dos nossos débitos passados e acho que habitar a paz dentro da gente. Né, realmente. Uma frase que me marcou muito, e foi logo no início do filme, foi quando ele queria comprar a bolsa para ela e o outro pai já tinha comprado. E ele apanhou do outro pai, e ela chegou em casa e contou para a avó que não era porque ela não tinha a bolsa vermelha da Heidi, era porque o pai tinha apanhado.
E quando a avó foi consolar e colocar nos braços como uma mãe, meu filho, você está bem? A única preocupação dele era: Ova vai sorrir, ela vai conseguir sorrir. Não era o material, não era porque ele tinha apanhado. A intenção da vida dele era fazer com que a filha sorrisse. Não fisicamente alegre porque ia ter algo, mas o estado de espírito de Ova, ele estava preocupado com isso. E eu acho que é isso que nós devemos estar preocupados uns com os outros, dessa sensibilidade de Nemo e tentar fazer os outros sorrirem, além de todas as dificuldades, de todos os compromissos grandes que nós passamos na vida. Isso. Muito bom, Raíssa. Foi certeira a escolha, tá vendo? Foi, meu amor, muito linda essa sua reflexão. Você falando e vindo filme na minha mente, pensando exatamente assim, né? Você tocando o ponto e eu, eita, é verdade, é como se estivesse Eu acho que é revendo. porque não tem uma cena específica que a gente se emocione, que eu digo, ó, naquela cena, não. Eu acho que se a gente tirar cada cena, dá um capítulo do Evangelho, dão várias perguntas do Livro dos Espíritos, dão várias palestras, porque a gente precisa enxergar que tudo que acontece realmente na vida da gente tem uma explicação à luz da doutrina, né? E ali, como foi realmente um teatro montado, aí que a gente consegue tirar riquezas para estudar mais na prática do Evangelho. Isso. E para continuar nesse clima bem massa, que já estou refletindo assim, já estou vendo os olhos brilhando, lembrando do filme. Joelson, é com você, amigão. Você tem 10 minutos e eu vou falando aqui com você no privado quando faltarem 2. Aí pode ficar bem à vontade, não se preocupe com o tempo, que eu vou falando por aqui com Tu você. falou comigo no privado? Falei. Ainda fiz um 2 aqui, ainda tentei fazer uma munganga, mas você não me viu, você estava tão concentrada. Não, não fui avisada. Joel foi. Eu não fui avisada desses sinais. 2 minutos. Então, pessoal, tá, boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente a Daniel pelo convite. Me senti muito honrado, né, dessa iniciativa dele de convidar para esse momento aqui conosco. Agradecer a presença de todos vocês e de Joatan e de Lula, lá de Natal, que estão aqui conosco, Hauari, do Rio Grande do Norte. E iniciar fazendo uma reflexão no sentido de que eu me lembrei muito do livro, de um dos mais novos livros, né, que é a AME Brasil, o ano passado, compilou, que é as contribuições de Joana de Ângeles para as psicoses, né? Quando Daniel falou comigo, ele disse: olha, você pode ir por essa área da psicologia, que é a sua área. Então, quando eu comecei a assistir o filme, eu já identifiquei inicialmente ali uma questão realmente de um sujeito, né, que a psicanálise se usa essa expressão, e um sujeito que está dentro da psicose, né? E para a gente entender que Freud e Lacan, né, quando fundaram essas questões, eles disseram que nós temos 3 estruturas clínicas que Joana de Anjos vai resgatar na sua obra, na série psicológica, que é a neurose, a psicose e a perversão, né? E ali, mesmo era um sujeito foracluído, como a gente diz na psicanálise, um sujeito fora da lei, um sujeito que não estava barrado pela civilização. Ele agia de forma livre, embora ele, vez por outra, era tolhido pelas pessoas, né? Que é o que acontece quando ele quer tirar a bolsa da menina. Já que ele não podia comprar, ele queria tirar, ou seja, ele estava ali fora da lei, não existia uma lei no inconsciente dele que o barrasse, né, que geralmente nos barra nós que somos neuróticos de dizer uma coisa, de fazer outra, né, essa questão toda na sociedade. Então, a contribuição de Joana de Anjos, que tem esse livro que a AME organizou para essa questão do tratamento para essas pessoas com psicose. Então, inicialmente, nós já, sem querer enquadrar, mas colocamos esse pai nessa estrutura clínica da psicose para entender todo o desenrolar do comportamento e das posturas que ele tinha. Mas percebemos que, assim como tem no livro Refletindo a Alma, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, né, compilado pelos terapeutas que se preocuparam com a série psicológica de Joana, que o amor, que ali é presente no livro, e que o amor também é presente, né, como tema, amor, saúde e paz, em toda a obra do Espírito Joana de Ângeles, o amor que a filha tinha, tem, nutre, e o amor que o pai nutre por essa filha, por essa avó, e todo o processo que Divaldo chama, e Joana também, de experiências significativas no lar,
vai, de alguma forma, articular uma rede de sustentação para aquilo que nós diríamos, como Raíssa bem lembrou, e Eduardo, né, ainda não assistiu o filme, segundo ele, pelo que ele nos diz, não ter tido ainda coragem de assistir, né, o que nos sustenta, né, para essa falta que a gente faz contato, ou seja, esse amor é essa rede de sustentação para isso. Se não fosse, né, esse amor que a gente percebe no filme, advindo da filha, advindo dessa avó, advindo depois da personagem da professora, que é uma personagem muito significativa também no filme. E esse amor da filha, da avó e de Memo, embora ele esteja enquadrado dentro da estrutura clínica, faz justamente o milagre, não só na cela 7. Né? A gente poderia dizer que o milagre ele se estende, ele se expande para além dos muros do próprio presídio. Né? Ele alcança todas as pessoas inicialmente na cela, até aquele preso, que eu não sei dizer o nome dele, que era bem, né, bem conflitado, né, vamos dizer assim, ele consegue atravessar, né, essas pessoas. E a gente lembra muito de Mohandas Karamchand quando ele diz que quando um homem alcançar a mais alta qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar os ódios de milhões. Né? E como lembra de Valdo, ele neutralizou o ódio de 800 milhões de pessoas. E Memo ali consegue neutralizar todo esse ódio, todas essas situações periclitantes, conflitantes que estavam envolvidas dentro daquele cenário que ele estava colocado, dentro daquele entorno psicológico, emocional, o caldo cultural daquela época, era um caldo cultural muito difícil. Né? A gente percebe ali as mulheres não sendo ouvidas, né? Não sendo percebidas. Né? A figura masculina é algo muito forte. Uma coisa que me chamou também muita atenção foi o processo onde o sujeito se colocou como sendo de muito autoritarismo, né? Mandando e desmandando. Me deixou também muito chocado. E é até bom que a gente se sinta chocado, se sinta angustiado e chore, porque isso é sinal que a gente está dentro do quadro da neurose, né? Porque se a gente estivesse na psicopatia, que é a perversão, aí eu sairia até da sala, com medo de vocês. Então, isso é sinal que nós estamos no que Joana Arians disse, que é o entorno cognitivo certo, né? Entre aspas. O típico, né? Que é o da neurose, onde a gente se sente emocionado e afetado por todas essas situações. Porque se isso nos afeta, é porque nós já vivenciamos essas experiências significativas na nossa vida. Porque sem essas experiências significativas, que Joana Arians vai nos lembrar muito especificamente no livro Constelação Familiar, né? Sem essas experiências significativas no lar, a gente muito provavelmente não estaria dentro desse quadro, né, de tipicamente chamado de normal, que é a neurose. Nós estaríamos foracluídos, como esse sujeito mesmo, na psicose, ou aí num quadro de perversão, de sociopatia, de psicopatia. Justamente por não ter vivenciado na infância, né, que Joana Arians vai muito bem aludir a Freud sobre a questão da construção da personalidade a partir daquilo que vem de outras vidas, do social, né, que a gente não pode deixar de falar, e dessa experiência familiar. E Silva Lane, que é uma teórica na psicologia social muito conhecida no Brasil, ela diz que, falando sobre a deficiência mental dele, né, sobre essa psicose, não existe deficiência. Ela diz que não existe nenhum tipo de deficiência. A nossa sociedade é que se encontra em deficiente para saber acolher essas pessoas que não estão dentro do que a gente chama tipicamente de normal. Né? Então, como nós não temos condições, muitos de nós ainda, de acolher essas pessoas, por várias razões, por limitações emocionais, psicológicas, reencarnatórias e sociais também, a gente diz que são pessoas deficientes, mas na realidade a deficiência parte da nossa limitação de não saber como acolher essas pessoas, que é outra coisa, outra realidade totalmente diferente disso. E fazendo alusão, como Raíssa falou, ao Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu percebi muito intrínseco foi o que também Joana Arians trabalha no livro Plenitude, que é o processo de resignação dinâmica, que é a atitude de aceitar o problema, mas tentando resolvê-lo. Então, assim, a gente via Memo resignado, mas ele tentava se articular de alguma forma. Ele tentava perguntar, ele tentava dizer daquilo que o angustiava, né? Seja com frases repetitivas, que é o quadro da psicose mesmo, seja com um processo de mutismo seletivo, quando ele se calava e ficava isolado no lugar, seja quando ele trazia uma linguagem não verbal, observando os pássaros, observando algum lugar, e o remetia a alguma lembrança para que desse suporte para aquele processo que ele estava ali
inserido. Então, a gente vê a resignação, a gente vê o senso de paternidade, que foi inicialmente o que eu vi de forma muito profunda, atravessar todas as pessoas na cela, o senso de paternidade que Memo tinha para com a filha, né, que fez com que atravessasse todos ali aqueles sujeitos, a inocência, né, que um transtorno psicológico ele traz essa visão de inocência, né, traz essa visão de alguém ingênuo, mas a gente sabe, né, nós que somos espíritas, que se a Terra existe há mais de 4,5 bilhões de anos, muito evidentemente ali se tratava de um processo ou missionário, onde o espírito escolheu passar por aquela questão para ajudar todas aquelas pessoas que estavam ali, que ele resgatou, ele atravessou aquele coração. Ou era um processo ali encarnatório no sentido de expiação e uma prova para todos esses personagens que estão ali inseridos. E que a gente não tem como dar conta de fazer uma análise superficial e apressada de cada caso. Mas nós diríamos que, como Joana de Anjos traz no livro Espírito e Vida, que as pessoas que vêm com deficiência mental, elas estão carregando o peso das antigas coroas que elas traziam, né, que elas usavam, desculpem, nas vidas passadas. Ou seja, quem sabe essa injustiça, né, que ele vivia naquele momento não era um resgate justamente do peso, né, das coroas que nós já utilizamos em outras reencarnações. E esse é um olhar muito significativo, tá certo, né? Para essa questão e uma pergunta que nós podemos nos fazer em relação, e eu adorei quando Raíssa disse, porque Joana de Anjos diz justamente isso no livro Vida Feliz, que antes mesmo do pedido, o socorro já está lá, né? Então, a gente observa que aquele senhor, né, que vivia muito isolado na cela, que depois, no final, diz, eu consegui sonhar com minha filha depois de muitos anos. Então, assim, há uma reflexão em torno da questão de você, né, porque Kardec, em 47 perguntas que tem no Livro dos Espíritos sobre o suicídio, ele refuta as 47 formas em que você quer justificar o suicídio, mas trazendo uma não justificativa, mas olhando para a questão da pessoa que quis se suicidar ali para trocar de vida com o Memo, a gente percebe que aquela pessoa estava ali, de alguma forma, sendo um auxílio para que aquela criança não ficasse desamparada, porque ninguém sabe o que aconteceria a nível psicológico, porque a mãe já desencarnou, a avó desencarnou, e depois o pai ser executado, e ela ia ter acesso a essa informação, porque ela era uma criança muito esperta, né? A gente percebe que ela era uma criança muito esperta e ela ia ter acesso a essa informação. Então, como seria a construção cognitiva dessa criança? Será que ela não ia se tornar também uma pessoa psicótica, uma pessoa perversa, uma pessoa do nível, né? Porque na neurose o sujeito é castrado, como disse Freud. Na psicose o sujeito ele não sabe que existe essa castração, e na perversão o sujeito nega essa castração lá na infância. Então, talvez ela nem tivesse a oportunidade de negar essa inserção do significante da falta, ela somente tivesse sido disposta a esse processo, ela se enquadraria num quadro onde viesse mais tarde trazer muitos processos de dores. Então, uma coisa que eu percebi também nessa questão foi a presença da pessoa, né, do pai da criança que desencarnou inicialmente. Ele teve acesso à informação de que ele não era mais culpado, existia uma testemunha, né, que foi apresentada para ele, mas o nosso desejo primitivo, né, de culpar, de projetar no outro, que Joana de Anjos vai trabalhar no livro Em Busca da Verdade, ela fazendo relação à parábola do filho pródigo, ou seja, ele mesmo tendo acesso à informação, de toda forma ele queria encontrar um culpado para ele projetar a dor dele, talvez a incapacidade dele de pai, talvez a incapacidade dele de ter percebido que se ele tivesse dado aquela bolsa naquele momento, aquele pastor não teria ido ao encontro daquela criança, ela não teria chamado ele de forma despretensiosa para aquele penhasco, naquelas pedras. Então, talvez a culpa que o corroía, inconsciente ou consciente, fez com que ele, de todas as formas, tentasse encontrar um culpado e justificasse esse processo projetando sua sombra, né, inconsciente em outra pessoa. Então, inicialmente, essas são minhas considerações sobre o filme, trazendo o que Daniel me pediu, um olhar psicológico. Me perdoe os termos, qualquer coisa eu estou aqui para explicar, né, alguma coisa que não ficou entendida ou que vocês discordarem, tá bom? E também para redizer todos os livros de Joana que traz essas contribuições. Gratidão.
Perfeito, amigo. Somos gratos demais pela sua participação. Muito boa mesmo. Se você quiser escrever no chat para o pessoal guardar quais foram essas suas fontes, ou então no final a gente conversa mais. E você vai ter mais chance de falar daqui a pouco, você, Raíssa e os outros, quando a gente abrir para o nosso debate geral. Gostei demais, demais. Estou aqui ainda com a cabeça fervilhando. E Joana é um amorzinho de muito tempo. Então, gostei demais. Parabéns pelo um pouco tempo, você trouxe muita coisa. Parabéns mesmo. E agora, nosso querido Rafael E esse Lavarini. amor por Joana nasce muito de vocês aí de Campinas, viu? Se sintam muito responsáveis, principalmente Denise Lino, que há 15 anos atrás eu participei de eventos de juventude com ela. Então, se vem de vocês de Campinas, esse amor que eu tenho por Joana. A gente tem realmente essa raiz com Joana muito forte, essa ligação, Denise, Oscar. A gente cresceu, né, Raíssa? E cresceu nesse meio. Muito, muito bom, muito fecundo. Rafa, é com você, amigo. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Daniel, mais uma vez pelo convite, viu, pela parceria. É muito bom estar aqui, ainda mais pelo tema. A gente que trabalha também no sistema prisional, não só como pessoa, eu gosto de ver filme, né? E certamente assistiria, mas esse eu precisei assistir bastante. Eu assisti, acho que umas 3, 4 vezes, porque a gente ficou até no estudo que nós temos da APAC. A gente tem um grupo hoje que está com 150 pessoas, e a gente se reúne para estudar semanalmente. Hoje, inclusive, é dia de estudo. E a gente ficou algumas semanas discutindo, né? Porque acho que a Raíssa trouxe muito bem como uma crítica de cinema, mas com a essência do espiritismo, né? Com a essência doutrinária. Ela relatou aí os pontos que são mais relevantes, inclusive muitos deles eu tinha também pontuado aqui. Depois o nosso irmão trouxe e deu um show, né? E apesar de eu ser da área da psicologia, eu não tenho a capacidade de entendimento dele e de visão, né, no campo psicológico. Foi muito bom. Não deixou também de trazer o roteiro do filme, mas ele conseguiu pontuar os aspectos aí psicológicos, espirituais, né? E para mim, na verdade, o que mais me fez chorar, eu acho que todo mundo se emocionou no filme, além de todos os pontos que foram ressaltados, mas tem um que é principal, pessoal. É porque o que acontece no filme, e eu sou uma pessoa que gosta de assistir filmes que são baseados em fatos reais, porque para mim é mais real, literalmente, né? É algo que é mais palpável, que realmente, ainda que uma história se aproxime muito da realidade, aquilo ali eu tenho certeza que aconteceu. Mas o que mais me chocou, o que mais me chama a atenção nesse filme, é que pela experiência que a gente tem dentro dos cárceres, essa história se repete todos os dias. E como a Raíssa bem disse, né, não tem uma criança, não tem muitas vezes uma pessoa com dificuldades cognitivas, então não é tão valorizado, não é tão falado, a gente não preocupa tanto. Imaginem só, quem gosta aqui dos animaizinhos, né? Acredito que todos, mas a gente tem um carinho especial. Se vocês descobrissem um vizinho que tem ali um canil que vai caber um cachorrinho, mas naquele canil você tem pelo menos 20 cachorrinhos, né? Um canil bem pequenininho, e que aqueles cachorrinhos comem comida podre, comida estragada. Quando se alimentam, o dono diariamente vai lá e bate naqueles cachorrinhos. O dono pega alguns objetos, né? E acaba ferindo-os também sexualmente falando, faz medo, grita. Então a violência psicológica. Os cachorros não têm nenhum asseio naquele canil, inclusive ele nem é lavado, né? E aí a gente descobre isso. Eu tenho certeza que a gente ia querer fazer vídeo, né? Morando ali num prédio ao lado, mandar para as autoridades, denunciar. Isso a gente faz com os animais, e estamos certos de pensar dessa forma. Mas a gente esquece que existem milhares e milhares de seres humanos, centenas deles dentro das nossas cidades, passando por maus tratos iguais desses cachorrinhos ou pior, e a gente vai achando que é normal. Talvez até o nosso inconsciente espiritual a gente fica aliviado, não é? Enquanto eles estão no presídio, para mim tá ótimo. Sabia que ia passar por isso quando cometeu o crime, fez porque quis. Não é bem assim. Atrás de cada olhar existe uma história. E ainda aquele que não é tido como inocente, como é no filme, né, o Memo, a gente percebe que todos nós, não é porque tem um ou outro que é inocente ou não, mas a gente percebe que todos nós somos criminosos.
se a gente fizer uma analogia extremamente não fantasiosa, mas extremamente verdadeira, de acordo com o que a gente aprende com Kardec, nós perceberemos que a Terra é um planeta prisão. E a gente reencarna na Terra e a gente deixa de ter a liberdade por um tempo, a liberdade do espírito, até chegar ao ponto em que a gente, educando o nosso espírito, a gente vai conseguir cada vez mais alcançar essa liberdade que a gente tanto almeja. E é engraçado, porque se a gente for olhar a Constituição do Brasil, ela vem trazer, e é uma lei linda, a Lei de Execuções Penais, não sei se tem alguém aqui que é jurista, que é da área do direito, mas a nossa Lei de Execuções Penais, ela é maravilhosa. Inclusive, ela traz 2 pontos principais quando a pessoa ela não pode mais ter a liberdade, que é, de fato, o caráter punitivo, que é tirar a liberdade do indivíduo, mais um processo de reeducação. E aí eu só tenho uma crítica, né, em relação a essa lei, que, na verdade, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que nós não passamos ou não oferecemos uma reeducação. Na verdade, nós deveríamos oferecer educação, porque a maioria daqueles nossos irmãos nunca foram educados. Nunca tiveram, muitas vezes, a oportunidade de discernir o que é certo e o que é errado, porque não receberam isso. E ainda que sejamos espíritos imortais, o processo educacional é fundamental. E a gente enxerga no Memon grandes valores espirituais, reflexo da criação daquela mulher, daquela velhinha, né? Uma mulher simples, com poucos recursos financeiros, mas que educou com dignidade, o que fez ser também um pai exemplar. Então a gente começa a entender de uma maneira mais ampla, mais realista, trazendo para os dias atuais. E eu fico chocado, porque tudo que a gente vê no filme é uma realidade. Aliás, o nosso sistema penitenciário, o que as pessoas passam hoje na nossa pátria, no nosso país, é muito pior do que aquele presídio que a gente viu. E a gente viu ali um chefe da cela, e que se você chega ali e você não é da turma dele, você vai apanhar, você vai ser espancado pelas pessoas que trabalham no sistema prisional, você vai receber violência não só física, mas a psicológica, que é um grande terrorismo. Muitos presos passam por muito terrorismo. Você vai observar o que a gente não consegue ver, talvez, ali no filme, como é no Brasil, mas uma comida de péssima qualidade, falta de espaço ali, todo mundo tem a cama, todo mundo consegue dormir numa caminha, não é? Aqui no nosso sistema é totalmente diferente. Eu já presenciei em celas, as pessoas, o que elas fazem? Como não tem espaço para deitar no chão, porque colchão é raro, né? É mais para os que estão à frente mesmo. As pessoas pedem para ser amarradas na cela. Então, se eu quero dormir, lá na cela está o Caio, está o Daniel, eu vou falar com ele assim, olha, me amarrem aqui na cela, que eu quero dormir. E aí pega um pedaço de pano e amarra a pessoa com roupas, né? E ali você fica amarrado em pé para você não cair, para você ter algumas horas de descanso. E isso, às vezes, a pessoa tem que ficar anos e anos passando por aquilo, né? A comida podre. Para você, por exemplo, tomar um banho, você vai precisar de pagar. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente já teve notícia que é o que acontece na maioria dos presídios. Um balde de água, ele custa mais ou menos R$ 5. Você vai precisar, teoricamente, todo dia. Então, quando você toma banho com aquele balde, você precisa deixar a água cair no balde de novo. Porque com aquela água que cai, depois de você tomar banho, é a que você tem que usar para dar descarga. Porque se você não assim o fizer e for ao banheiro, você é espancado. Então, assim, é um ciclo muito pesado, muito pesado. E na maioria das vezes o dinheiro não vai só para o chefe da cela, mas vai também para os funcionários daquela penitenciária. E se você não fizer isso, ou não trabalhar para eles de alguma forma, você vai morrer lá dentro. Seus familiares vão desencarnar também, eles vão ser mortos. Isso, gente, é muito mais natural, muito mais normal, essa realidade, do que a gente imagina. Se você não tem dinheiro para pagar um balde d'água, o chefe da cela pode até pagar para você, alguém que está ali. Mas aí no próximo domingo, a sua mãe, a sua esposa vai ter que entrar com celular, vai ter que entrar com droga. Então, é uma realidade muito triste e que, assistindo o filme, muito me emocionou. Porque a gente vê que é algo que está aí, ó, acontecendo o tempo inteiro, acontecendo a toda parte. Nós que abraçamos a doutrina espírita, a gente vai pouco em presídio. O Chico Xavier costumava ir muito, ele não deixava de visitar uma única semana, né? E costumava falar que a diferença deles e de nós
é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Então, todos nós somos criminosos diante das leis de Deus. Senão a gente nem precisava estar aqui no planeta Terra, não é? A diferença é o lado da cela. Assistindo o filme, a gente percebe que não há ninguém recuperável. A gente vê que aquelas pessoas ficaram tocadas pela forma em que ele viveu, a forma que ele teve como postura enquanto presidiário, demonstrando uma vez mais que ninguém resiste ao amor, não é? E que todo homem é maior do que seu erro. Todo homem é maior que seu erro. E uma reflexão aqui final, né, até doutrinária, talvez isso seja até para o debate, né, para ouvir a opinião de todos, aquele Senhor que entrega a vida, né, pelo mesmo, aquele Senhor que, pelo que a gente entende, se vocês tiverem entendido de uma forma diferente, também fiquem à vontade, mas ali extremamente um homem com a consciência pesada, por talvez ter maltratado a própria filha, né, e ter matado a própria filha durante a vida. E ali ele enxerga uma forma de neutralizar todo o mal que ele havia feito para a própria família, salvando um pai, né, não fazendo com que uma criança fosse privada de ter um pai, né, enxergando ali o amor entre os dois. E aí ele entrega a própria vida, né? E aí qual que é a pergunta? Será que ele cometeu um suicídio ou ele poderia ser considerado um mártir? Né, dentro das concepções espíritas que a gente tem, um suicida ou um mártir, né? Então essa reflexão que eu queria trazer. Pelo tempo não dá para a gente aprofundar muito, mas o que me tocou realmente foi que o filme ele é extremamente real e ainda que ele nos impressione, essa realidade do filme ainda é muito suave dentro daquilo que a gente encontra. Eu queria só finalizar, Daniel, se você me dá licença, contando uma pequena história de um presidiário em Minas Gerais que fugiu de 3 presídios. E aí ele fugiu de um 4º presídio, que era um presídio de segurança máxima. Então ele foi conhecido no estado de Minas Gerais pelas grandes fugas que ele fez, inclusive de um presídio de segurança máxima. E aí houve um pedido para ele ser transferido para a APAC, de Itaúna. Quem fez esse pedido hoje é o coordenador de todas as unidades de APAC do Brasil. É um cara que começou a visitar o presídio com 21 anos de idade, e como ele não sabia o que oferecer para os presos, porque chegou a lei muito novo, muito jovem, o que eu vou fazer no presídio? Quando a gente vai às primeiras vezes, a gente nem sabe o que oferecer, né? E aí os presos relataram que muitos ali estavam há 2, 3 anos sem nunca ter trocado de roupa, né? Sem nunca poder ter lavado a própria roupa, porque não tem água nem para você beber. E o que ele começa a fazer com 21 anos de idade? Ele vai aos presídios diariamente para pegar roupa suja dos presos. Então, cada dia ele vai numa cela e ele faz uma trouxa de roupa suja de preso, roupas que estão sem lavar há meses, vai para casa, lava a roupa na mão. Na época não tinha máquina e nem nada disso. No outro dia leva a roupa limpa para os presos e ele começa a fazer amizade com os vizinhos do presídio. E ali ele começa a pegar água potável para levar para os presos beberem água que eles não tinham. E hoje coordena todo esse trabalho, né, no Brasil, em mais de 130 unidades e em 28 países. Então, um cara diferenciado. E por tudo isso, todo esse histórico dele, ele conseguiu transferir esse preso que tinha fugido por 4 vezes, inclusive, por um presídio de segurança máxima. Para quem não conhece a PAC, essa transferência foi muito difícil, porque a PAC é um presídio que não tem muro alto, não tem cerca elétrica, não tem policial, não tem arma, e quem fica com a chave são os próprios presos. E a gente nunca teve uma rebelião, a gente nunca teve um homicídio dentro da unidade, e a ONU hoje considera a melhor forma de recuperar um ser humano, né, que cometeu o crime. E aí, ele consegue a transferência e aquele preso fica 1 ano na PAC, sendo submetido à metodologia. Depois de 1 ano, ele foge. E aí receberam-se muitas críticas ali nos primeiros minutos daquela fuga, inclusive dos próprios funcionários da PAC, porque era uma coisa que todo mundo tinha certeza que ia acontecer. E aí passou alguns minutos, se não me engano 40 ou 45 minutos, bateram na porta da unidade, e aí o preso que era responsável em abrir a porta principal, ele tomou um susto muito grande, que quem tinha batido na porta do presídio era o preso que tinha fugido, né? E ele estava chorando muito. E aí aquele outro, recuperando que havia recebido, perguntou: mas você não tinha fugido? Por que você voltou? Você não tinha fugido? E aí ele, chorando, muito emocionado, ele responde: ninguém foge do amor. E a partir disso, todas as APACs do Brasil e do exterior têm essa frase, né, no muro principal: ninguém foge do amor.
E acredito que o filme também trouxe essa mensagem. Aqueles homens extremamente embrutecidos, né, puderam perceber que, de fato, a gente não consegue fugir do amor. Em algum momento da nossa vida, alguém, né, alguma situação vai nos tocar, se já não tocou, e vai continuar tocando, a fim de que a gente possa caminhar juntos no amor. Obrigado mais uma vez, Daniel. Obrigado a todos vocês pela paciência. Espero que a gente continue aprendendo aí com todos durante o debate. Excelente reflexão, Rafa. E assim, quando a gente convidou, foi justamente para trazer essa sua experiência, para unir esse processo, desmistificar muito do que às vezes a gente vê na televisão, no jornal, que é muito deturpada algumas vezes, ou às vezes mostra só um foco. E foi isso que me trouxe muito esse filme, de ouvir o outro, de saber a versão do outro, de sair de um único foco e compreender no global e de dar oportunidade da defesa. Isso me tocou muito. Eu acho que foi o momento quando eu vi pela primeira vez o que mais me revoltou, e não me emocionei porque eu fiquei muito preso ao processo da injustiça de tudo aquilo, da verdade. E gostei muito quando Joelson traz a questão do sentimento de culpa do pai sendo projetado naquele crime, como se o processo de enforcar ele não iria mostrar à sociedade, ele ia provar ele mesmo que ele fez uma justiça, mesmo sabendo que não foi o que deveria. Então isso me tocou muito. E né, quando eu assisti pela segunda vez, aí eu consegui me emocionar mais no sentimento paternal, naquele amor genuíno de pai e de filha, num processo muito deles mesmo, muito puro, né? Então eu também não vou me alongar. Vamos abrir agora o nosso debate. Estão todos convidados a falar. Como estamos aqui com umas 17 pessoas, então eu sugiro que levante a mão, se conseguirem mexer aí, ou então liga o próprio... Está todo mundo com o microfone fechado, então liga o seu que eu olho daqui e eu vou falando, para a gente consiga fazer um debate bem legal. E também o meu trio querido, Raíssa, Joelson e Rafa, se quiser também complementar, claro, estão abertos também para vocês, viu? Eu acho que Gustavo ia falar. Isso. Olá, meu amigo. Muito prazer a todos. Eu sou de Pernambuco, Rafael me conhece. Aí, Rafael, sou do Viana de Carvalho. Tô me ouvindo? Sim. Sim, prazer te ouvir, viu, Gustavo? Eu não tinha percebido que você estava aqui na sala. Um abraço, meu irmão. Tudo bom, Rafael? Tudo bom a todos. Eu entrei por acaso, nada é por acaso. Eu entrei a convite de Raíssa, muito por acaso mesmo, de última hora. Eu sou do Viana de Carvalho, mas eu sou comecei no Peixotinho, lá de Pernambuco. Sou pernambucano, mas moro em João Pessoa. Só quero pontuar duas coisas que nesse filme que me marcou muito. É que a pessoa que se enforcou, ela não cometeu um suicídio. Ela levou uma bala para salvar outro. Então, ela salvou a vida de uma pessoa tão querida, tão preciosa, que precisava estar vivo, né? Então, eu não acredito que ele cometeu um suicídio. Ele cometeu um ato de caridade ali, um momento de caridade. Eu não vejo suicídio ali. Com relação à dor que ele sentiu, né? Eu sempre digo que a dor é uma bênção divina, né? A dor não é punição. Estamos, sim, num planeta da prisão, sim, onde a dor, né? Eu tenho dor, eu sinto dor, eu tenho dor hoje, tenho dor, mas eu sei que essa dor é uma bênção divina. É ela que me faz funcionar, viver, é ela que me faz viver, é ela que me faz evoluir, né? E a outra coisa, a terceira coisa que eu quero falar é do amor, né? Como contagia, como foi contagiante ali, né? A bondade, o amor que ele transferiu ali, a ingenuidade, a pureza do coração, né? Do pai de Olga, né? Eu esqueci o nome dele agora. Como ele tinha amor, como ele tinha bondade, ele era tão puro que ele contagiou ali todo mundo, né?
Isso foi que marcou mais em quase tudo. Foi que me marcou mais foi como ele transformou toda aquela cela em uma cela de amor. Todos ali ficaram transformados. Todos ali se tornaram um ser humano melhor, né? Ele mudou todo mundo, inclusive o diretor do Presídio, né? Aquele filme é um filme de amor para mim. Que caracteriza para mim o filme é amor puro. Só vejo amor no filme, eu não vejo sofrimento. Tem sim sofrimento, mas é tudo fruto de um amor. O amor que ele conseguiu, a mudança que ele fez para todos pelo amor. Era isso que eu queria comentar. Um abraço para todos, mais uma vez um abraço para você, Rafael, e espero ver você em breve no Viana de Carvalho e nas lives. Obrigado, Gustavo. Um abraço também, meu irmão. Deus te abençoe. Valeu, Gustavo, pela participação, pelas palavras. Thaís, contigo, amiga. É um prazer falar nesse filme em específico, porque é um filme que me tocou profundamente, mas não na parte sentimental, apesar de que eu chorei muito no filme, né? Mas na minha parte racional e de identificação com os personagens. Apesar de ter me tocado muito a relação de pai e filho, eu fiquei me questionando durante todo o filme na nossa capacidade de ter um olhar muito fechado, muito dentro da caixinha em relação às pessoas. Então, por exemplo, se eu vejo eu só penso no nome do personagem como Lingo Lingo. Eu esqueci o nome dele, mas eu só falo Lingo Lingo, o pai do Lingo Lingo. Mas o pai, de você ver, de nós olharmos ele e reduzi-los à sua incapacidade. De olharmos a criança e reduzi-la no ser criança, né? De olhar os presidiários e reduzi-los aos crimes que eles cometeram. Quando, na verdade, nós somos seres tão complexos, tão cheios de coisas, né? E que ninguém pode ser reduzido apenas a uma qualidade. E aí eu coloquei alguns tópicozinhos do filme que me marcou, mas é bem rapidinho, tá, Dani? Que a primeira impressão que eu tive e que a primeira dor que ele vai ter quando chega dentro da prisão não é uma dor física, tanto é que ele apanha muito, mas é a dor emocional dele. Então, me lembra o livro O Evangelho, quando ele diz que das piores provas, aquela que afeta os nossos sentimentos, são aquelas que mais nos pedem para persistir, né, para aprender. E a cena que eu chorei bastante foi quando ele foi reduzido àquela cela e ele olha, eu não sei se vocês lembram que tinha uma casinha de pombas ali no finalzinho, que ele fica correndo, querendo pegar, acho que era galinhas ou era pombas? Umas aves. Que ele queria correr e ele ficava agoniado porque elas estavam mal. E isso eu fiquei disse, caramba, Thaís, a gente tá todo mundo na quarentena, tá todo mundo trancado, trancafiado, e a gente já sente essa angústia, né, de tão pouco tempo, de menos de 3 meses dentro de casa. Imagine pessoas que são trancafiadas durante anos, e se a gente não olhar diferente, a gente se iguala ao próprio coronel, que mesmo sabendo da inocência dele, ainda buscou a sua própria vingança. Então, eu me identifiquei muito nessas percepções de como eu olho os outros. E por mais que o Lingo Lingo, eu vou chamar ele de Lingo Lingo, por mais o Lingo Lingo, ele ter trazido amor para a cela, eu me identifiquei mais com os outros presidiários, porque eu vejo muitos defeitos nossos, meu pelo menos, né? Na conduta de cada um ali e em como apenas uma pessoa foi capaz de transformar, de trazer o melhor. Que às vezes a gente acredita nos nossos próprios defeitos, né? Por exemplo, aquele que matou a própria filha, ele ficava olhando fixadamente para a parede e ele só fixava no defeito dele. Foi aí que a própria criança chegou perto dela e foi trabalhando para que ele visse outras coisas. Então, eu me identifiquei bastante sobre os outros presidiários, na verdade, porque eu acredito que quem sofria mais ali, na verdade, eram aqueles
que carregavam a sua culpa, que o fardo deles era muito mais pesado, porque a culpa pesa. E Lingo Lingo não tinha essa culpa. Ele tinha o emocional dele ferido pela separação da filha. Mas esse processo de transformação da culpa em uma atividade de redenção, ele é muito difícil. E eu acho que eu me identifiquei mais com esse personagem. E é muito bonito também ver o papel da mãe nesse processo todo. O papel da avó, né? Da mãe e avó. De sustentação, de educação, como o Rafael falou. E quantos de nós, e aí eu digo como jurista, né? Que Rafael perguntou, tem Raíssa Costa também aqui, que quando a gente vai para o fórum, quem mais sofre nesses processos são as mães. Então, você vê nos corredores, assim, as mães e as famílias, o quanto isso pesa, né? E sendo inocente ou não. O amor, ele não quer saber se você é inocente, se você cometeu erros ou não. Você reconhece aquele ser humano. E eu acho que me acordou, assim, para muitas coisas, esse filme, de ver que cada pessoa realmente é um ser complexo e que, independente do que você cometeu, você continua a ser um ser humano que precisa de respeito, que precisa de acolhimento, que tem sentimentos e que a gente não pode reduzir ninguém ao caráter animalesco. Então, eu acho que foi algo assim que me tocou nesse sentido, por enquanto. Massa. Quem mais? Quem mais? Quem quer falar? Só consigo ver algumas pessoas, mas podem ir abrindo o microfone e falar. É interessante esse ponto que Thaís falou sobre o peso da culpa. E foi muito forte aquele momento onde a filha dele entra no presídio e sai perguntando qual é a doença de cada um. E eles começam a bolar a história para passar para a menina qual foi o crime dele, sem de certa forma falar qual foi o crime. Eu fiquei pensando bastante nisso, no momento que ela chega de uma hora para outra no rapaz que ao final vai se entregar no lugar do pai dela, e como se fosse um chamado, assim, ela percebeu que naquele descascado da parede tinha uma árvore, então ali eu achei que alguma coisa ligou ela naquele momento a ele, que foi aquele que deu start nele, que ele acabou ficando preso nessa menina e levou ele a fazer o que ele fez no final, para quem não assistiu o filme. Interessante ver também a idade espiritual de cada um, né? Porque a criança, por mais que ela seja criança, a idade espiritual dela não é de uma criança. O próprio posicionamento dela diante dos fatos, de resignação, de luta por justiça, de acolhimento com os outros presos, né? É bem diferente você ver assim, a questão espiritual mesmo. Eu achei bem interessante isso. E abrir nossos olhos, né? Para os novos espíritos que estão chegando, né? Foi uma representação bem válida desses novos espíritos que estão vindo fazer reabitar, né? E o significado que eles trazem, todas as atitudes deles. E outra coisa também, quando Thaís estava falando a respeito, que ela se identificou muito com os presos, a gente vê também o poder enorme que existe a ressignificação, né? Porque todos ali se transformaram de uma forma muito bonita. Eles já se ajudavam por dentro da prisão, como fala Rafael, existia uma certa parceria por sobrevivência, né? Então você precisa ser amigo da galera toda lá para poder sobreviver. Mas eles se ressignificaram na parte espiritual e emocional. Eles conseguiram ver além das paredes da prisão, eles conseguiram ver além das grades. E dali vão sair seres bem mais iluminados, nada que a gente passa por acaso. Então, eles precisaram realmente daquela experiência de pouco tempo, que no filme parece pouco tempo, né? Que é só o caso do julgamento de Nemo mesmo, mas em pouco tempo, o que ele conseguiu fazer com as outras pessoas inocentemente, que para ele estava passando por nada ali. Estava meio que numa colônia de férias com amigos que não gostavam dele, mas ia ficar tudo bem, né? Então, o poder que a gente também tem na vida dos outros, né? Cada um só dá o que tem. Então, se nós conseguirmos dar um pouquinho do nosso amor,
as outras pessoas conseguem pegar a nossa sintonia, a nossa energia e também se ressignificar diante de nós e diante das outras pessoas. Ontem, no nosso estudo, ontem à tarde, eu não me lembro quem foi que pontuou isso, mas a gente estava falando sobre Jesus e perguntaram, será que se Jesus não tivesse passado por todo o sofrimento que ele passou da crucificação, a mensagem dele teria sido passada da mesma forma, da mesma intensidade? Então, será que se... Eu esqueci o nome do... Lingo, Nemo. lingo. Lingo. Será que Lingo Lingo não tivesse passado por tudo aquilo, a mensagem teria impactado naquela galera que estava na cela 7 da mesma forma? Porque eles julgaram ele quando ele chegou na cela, né? Eles espancaram ele. Então, acho que tudo isso pesou bastante nessa absorção dessa mensagem que ele passou. É verdade. E eu não sei vocês, mas um preso assim que me chamou e atenção. E eu tô falando porque o pessoal tá calado, viu? Se quiserem falar, pode interromper. Que me chamou a atenção, principalmente no nosso próprio contexto social, é um dos presos específicos que ele quer voltar para a prisão porque diz que lá, pelo menos, né, ele tem comida, alguma coisa assim. E, obviamente, que pela realidade que Rafael colocou, nossa realidade prisional é totalmente diferente, né? Mas eu fiquei pensando enquanto muitas vezes o nosso contexto, e aí a gente fala de uma realidade que incentiva, vamos dizer assim, né, a delinquência, em vez da ressocialização, da educação, da oportunidade, incentiva a delinquência justamente porque a gente não tem opção melhor. Assim, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas em como a singularidade de cada pessoa e o contexto social dela faz com que a gente olhe as situações de uma maneira diferente, né? Eu fiquei pensando assim, viajando na maionese sobre esse preço. Me chama muita atenção. Arthur, Vai, Arthur. Vai. Não, é uma coisa também que essa parte que Caio lembrou, né, do que eles começam a falar dos crimes dele como se fossem doenças. Eu achei muito massa, porque parecia que a partir do momento que cada um deles estava falando, era como se eles estavam dando conta da situação que ele estava. É quase como uma autoanálise ele estava fazendo ali, no momento que ele estava falando aquilo como uma doença. E é interessante também eles começaram também a ver aquilo como uma doença, porque é como se fosse assim, uma doença, um estado alterado que o povo está passando, mas que alguma hora vai se curar, né? Que alguma hora aquilo também vai sair de você, né? Então, eu achei interessante, assim, como se fosse algo que eles estavam colocando um olhar diferente para eles mesmos. Cura, né? E outra coisa também que Thais falou, do pessoal da ressocialização, né, após o período do cárcere. Eu tinha outro filme também que fala de uma história de uma mulher que ela já tinha sido presa, já tinha sido solta, né, e ela trabalhava lá no restaurante. E acabou que a moça estava precisando de uma ajuda dela para fazer uma coisa e ela podia ser presa novamente, porque era uma coisa meio criminosa, né? Ela fez, não, mas eu estou com vontade de voltar para a cadeia, porque pelo menos lá eu tenho amigos, tenho com quem jogar cartas e tenho um lugar... Assim, ela se sentia bem na prisão, porque na prisão era como se ela tivesse livre, né? Assim, digamos, porque fora da prisão ela não se sentia bem, ela se sentia deslocada e não tinha pessoas com quem ela conseguisse corresponder. Então ela meio que sentia falta da prisão, porque na prisão ela tinha pessoas com quem ela podia conversar, né, diretamente, assim, sem ser julgada, e também era um lugar que ela, quase como se ela tornar aquilo um lar, né? O próprio estigma, né, da prisão, que faz com que a gente veja o prisioneiro como se fosse um inimigo. Eu acho que até o estigma, porque, por exemplo, quem é ex-presidiário, pelo menos aqui em Campinas, tem muita dificuldade de ter emprego, porque você sempre vai ter o estigma de ser um ex-presidiário, né? Existe uma... Desculpa, pode falar, Rafael. Não é só uma estatística que tem no Brasil relacionado ao preso, né? Quando ele se torna um egresso, ele recebe liberdade e consegue assinar a carteira dele, 66 conseguem trabalho no caminhão do lixo.
Então, 66% de preso que consegue trabalhar com carteira assinada depois que recebe liberdade, esse trabalho é no caminhão do lixo. E eu não estou aqui falando que o trabalho é ruim, pelo contrário, né? Vai os nossos irmãos que coletam nosso lixo ficar aí uma semana sem passar na porta da nossa casa. É um trabalho extremamente importante. Mas se a gente for fazer uma análise, aí tem uma questão social, um recado social, né? Que demonstra para a gente um grande... mostrando, olha, o que tem é isso, o que tem é para vocês estarem no lixo, porque é isso que a gente entende que vocês são, é o lixo da sociedade, né? Então, isso é muito grave. E essa parcela que consegue emprego, que consegue um recomeço, é uma parcela mínima mesmo, porque, de fato, as portas não se abrem. Na faculdade, quando eu paguei a cadeira de psicologia jurídica, eu externei a minha professora, né? Porque a gente tem um estágio, que é o estágio de clínica em psicanálise, que a gente vai fazer escuta nos usuários, né? Nos presos, nos apenados. E aí eu disse, professora, eu confesso que eu tenho receio de ficar na sala com uma pessoa, porque assim, a psicologia é diferente, né? Não pode ter ninguém na sala junto conosco. Aí eu perguntei a ela como era, né? Ela nos levou para fazer a visita no presídio aqui de Cajazeiras, e quando a gente foi observar a atuação do psicólogo na instituição prisional, cada aluno pode ficar até com 6 apenados. Só que fica 5 do lado de fora, encostado na parede da sala onde o psicólogo está atendendo, e um dentro da sala fazendo a sua psicoterapia. E 2 policiais, né? Um na porta da sala e outro no corredor, olhando esses outros que estão sentados, algemados na parede. E aí eu vi que a sala ficava, né, meia entreaberta, justamente porque não se confia totalmente, né? Só que minha professora disse o seguinte, que desde quando começou o estágio, desde quando ela está nessa área da psicologia jurídica, ela disse que não teve nenhum problema, porque ela disse que o que prende, eu não sei se Rafael tem essa visão, outras pessoas têm uma visão jurista, tem essa visão, que o que prende as pessoas dentro do presídio não são as barras de ferro, não são as paredes, segundo a minha professora, mas sim a transferência, né, que é feita do presidiário para a instituição. Né? E Freud, no artigo O Mal-Estar da Civilização, né, ele vai dizer que existem 4 formas de nós nos comportarmos socialmente. E uma delas é a identificação, o contágio, o poder invencível e a transferência. Então, há uma transferência de que existe um suposto tratamento, né, entre aspas, dessa pessoa que está dentro da instituição e que ela precisa ficar lá. Então, como também a transferência dele para o psicólogo, para a pessoa que está ali para desenvolver qualquer função para ele, porque aquela pessoa está ali de alguma forma para ajudar, entre aspas, novamente, essa pessoa que está sendo ali acolhida. E que talvez se ele estivesse fora, como o Caio estava dizendo e Arthur, eles não tivessem a oportunidade de estar inserido dentro daquele contexto, que é o que Karen Honen, que é uma teórica da psicanálise, também vai dizer que há necessidade de pertencimento. E que Bert Helling trouxe isso tão bem na constelação familiar sistêmica, quando ele diz que existem 3 necessidades básicas, que é o pertencimento, a hierarquia e o amar. Né? Então, eu percebi também essa leitura, né, dessas pessoas que estavam inseridas ali dentro daquela cela, da necessidade de pertencimento que todo mundo tem. É uma coisa que eu percebo que em todas as teorias fala dessa necessidade de pertencimento. A gente tem necessidade de dizer, né, Gustavo, quando foi dar boa noite, ele foi logo dizendo que era do Viana de Carvalho, então ele pertence, né, à instituição. Isso é algo que nos identifica, né, algo que fala de nós. Eu, quando fui falando, fui logo dizendo o meu lugar da psicologia. Então, é algo que me pertence, que eu pertenço a isso, então, que me identifica. E a gente vai fazendo essas identificações, esses pertencimentos, e esses pertencimentos nem sempre são positivos. Às vezes as pessoas fazem relocalizações inconscientes ou conscientes de pertencimentos, de hierarquias que nem sempre dão bom resultado. Assim, na verdade, a gente fala que nós somos, né? Mas nós sempre estamos, né? Essa questão do pertencimento. A gente não pertence, a gente está em algum momento. Então, uma forma de
a gente se identificar diante do outro, né? É dizer que nós somos, mas a gente sempre, nós sempre estamos, né? Sim. E uma coisa que eu ouvi que você eu sou da área pode jurídica concluir. também. Desculpa. Então tá bom. Quer concluir? Não, pode concluir, pode falar. Eu disse pode continuar. Eu sou da área jurídica, estou da área jurídica também. E compreendi muito o que você falou e Rafael também. Achei bem interessante. Joias. Oi, tá travando só no dele ou é no meu? Foi um pouquinho de cada um. Você também ia falar alguma coisa? Concluir alguma coisa, amigo? É só assim, uma coisa que eu aprendi com o Denise, vou falar. Tá me ouvindo? Tá cortando? Não, fala. Tá bom, pode falar. Uma coisa que eu aprendi com Denise Lino, né, da Iri Campina, que é uma inspiração para mim, sempre foi. Dizer que assim, a gente tem que ser muito fidedigno à codificação, né? Então assim, a gente tem nossas opiniões, os nossos pontos de vista, mas assim, eu preciso dizer que existem 47 perguntas onde Kardec, eu só não consigo localizar agora memoricamente aonde estão as 47, mas acredito que é a partir da 600 e alguma coisa, onde Kardec vai perguntar e os espíritos vão refutar as 47 formas, né, que existe de uma pessoa querer se suicidar e por qualquer motivo que seja, e a pessoa achar que aquilo, né, não foi um suicídio ou que aquilo foi de forma positiva. Tipo, o Livro dos Espíritos não concorda, né, com essa visão, embora a gente tente, de alguma forma, sem conseguir usar aqui outro vernáculo, romantizar essa questão do suicídio dessa pessoa que, como Rafael lembrou, estava com a culpa de ter assassinado a filha, né, e que ele talvez tenha usado, né, essa questão da culpa por ter feito o que ele fez com a filha para se suicidar, né? Então, uma coisa que Raíssa Portugal falou, eu estou dizendo Raíssa Portugal porque está aqui no coisa, eu não sei se o sobrenome dela é esse. É sim. Só para identificar as Raíssas, viu? Que no capítulo do Evangelho, né? Há muitas moradas na casa do Pai, que diz que a Terra é caracterizada, não é que a Terra é uma prisão, ela é caracterizada por uma prisão e por um hospital, né? E só está no presídio quem cometeu o crime, só está no hospital quem ainda está doente, como lembrou Gustavo, né? Nós estamos, mas na realidade, como diz Joana de Ângelo no livro Autodescobrimento, nós somos seres divinos, né, num processo de evolução espiritual, rumando para essa plenitude que a todos nos aguarda. E assim, eu não sei se vocês ficaram também fazendo isso, mas eu fiquei conjecturando o namoro do diretor com aquela professora. Porque eu não sei se eles tinham alguma coisa ou se tiveram depois, mas eu fiquei chipando eles o tempo todinho para que eles... Porque eu achei muito lindo aquele envolvimento deles depois, né, naquele processo. Eu também fiquei pensando, meu Deus, como André Luiz foi sábio, né, nos 13 livros dele, quando a gente percebe que a presença feminina tem um poder muito grande. Porque tudo que acontece, que os espíritos masculinos, entre aspas, né, os espíritos que estão dentro da personalidade masculina, lá na obra, vão querer fazer, quando eles não dão conta, chama fulana, chama veneranda, chama Cipriana, chama Matilde, chama Eulália. Então, sempre vem uma mulher. Então, assim, depois que aquela professora, ou seja, a presença feminina, assim como da criança, assim como da avó, né, fizeram, né, atravessaram muitas pessoas que estavam ali, né? Como diretor, eu acho que foi atravessado pelo amor da menina, como também aquela pureza que a gente via naquela professora. Eu, pelo menos, fiquei encantada com ela e quis muito que eles começassem um relacionamento no filme, né? Adorei, Joel. Isso. Essa sensibilidade da ânima, né, como traz Joana, essa sensibilidade feminina de estado, que caracteriza no processo do crescimento do espírito, mais voltada ao feminino, que aqui a gente vai ver que ao longo do processo a gente busca esse equilíbrio, tanto masculino quanto feminino, ter essa sensibilidade, como ter a questão mais austera do masculino.
E me chama muita atenção, é um personagem meio aleatório assim, que eu gosto de pegar nos detalhes, ver os erros do filme ou então os detalhes. É aquele guarda que ajuda no processo, mas que no início, quando soube que ele tinha matado uma criança, aquele ímpeto de justiça, que sempre nos revolta, como Rafael, fazendo associação. Se fosse uma cela com cachorros, a gente provavelmente sentiria de um jeito. Como é com homens, a gente sente de outro. Então, nesse processo do julgar, que a gente já tem nosso muito forte, ele chega e dá um murro muito forte também em Memon, o Lengo-Lengo, sei lá, daquele personagem. E nesse processo é o ato de justiça dele. É a forma dele expressar uma revolta. E o que mais me incomoda na polícia, e em alguns policiais, deixar isso claro, que isso vai estar gravado mesmo, é o Estado se colocar numa força e o outro que fez o ato, o Estado se igualar. Que é como ali ele estava amarrado, estava preso, ele estava fragilizado no processo indefeso, e o Estado, na mão do policial, é aquele que bate, é aquele que espanca, e o que está vindo muito à tona no nosso, hoje em dia nos nossos jornais. Então, isso sempre me incomodou desde quando eu fiz a faculdade de Direito, de não igualar o Estado no sentido do criminoso, no ato do crime. E, para mim, quando um policial age daquela forma, se iguala. Então, da mesma forma, ele está agindo como um criminoso. E pior, ou igual, que talvez aquele criminoso também se sobrepôs da sua força, de alguma coisa, para um agente mais fragilizado, e o agente policial utiliza disso também para bater, para maltratar. Mas o meu foco ele bate no início, na busca daquela justiça que a gente tem, eu me senti nele, quando julga, fulano fez isso, a gente já julga. E a gente espírita traz muito assim, fulano está sofrendo com alguma coisa. Mas é porque na vida passada ele pegou a mão dele, bateu em não sei quantos, chicoteou. Aí fulano, aí sempre traz logo a justiça divina para o outro, né? E para a gente, meu Deus, porque isso está acontecendo comigo, eu não mereço, e blá, blá, blá. E no processo do filme, ele ressignifica. Então, ali mesmo, ele consegue o arrependimento, que Denise também, Joelson, que é a nossa mentora desde criança, ela traz uma palestra muito bonita quando ela fala que a culpa nos paralisa e quando a gente se arrepende, a gente se impulsiona. Então, o arrependimento daquele guarda que o impulsionou a ajudar toda aquela trama e no final esteve até o fim. Eu achei muito legal do filme mostrá-lo no fim, na despedida, e fazendo todo o processo. Como assim? Eu errei, mas agora eu vou consertar. Então, me tocou muito aquela personagem. Aquele processo ali me tocou bastante para a minha vida. Daniel, no processo do julgar, o da culpa e do arrependimento, foi muito forte para mim ali. Para mim também, Daniel. E até por uma questão de que não precisa, nós espíritas, né, e eu inclusa, a gente não precisa nem colocar a culpa na reencarnação passada, não. A gente coloca de coisa atual mesmo. Eu não sei se vocês lembram de um caso que passou não querendo polemizar, né? Mas eu digo porque eu me comportei dessa forma. Então, eu posso trazer para mim. De um caso de uma transexual que estava presa e teve até uma questão no Fantástico, eu acho. E que Thaís, eu achei bacana minha evolução. Porque se fosse há uns 4 anos atrás, meu posicionamento, se eu visse o mesmo filme, era dizer, não, eu devia estar presa mesmo, porque estuprou e não sei o que, bandido bom é aquela, né? Aquela famosa frase. Mesmo com os conhecimentos espíritas que eu teria na época. Mas hoje, eu acho que até passa pelo processo de amadurecimento, de visualização mesmo, de melhoramento interno, de que hoje eu vejo de uma forma diferente. Então, aquele momento me sensibilizou. Então, hoje, eita, Thaís, tu melhorou pelo menos um pouquinho, porque tu olhou pela a cena que lhe incomodaria 4 anos atrás, você teria um comportamento totalmente ofensivo, e hoje você olhou e, na verdade, o que você achou ofensivo foram os comentários de não acolhimento. Então, eu acho que o milagre da cela 7 pode ser exercido em cada pessoa. Nosso templo, nós somos o milagre da célula 7, a partir do momento que nós deixamos nos modificar nas nossas ações. Porque nós estamos prisioneiros, e eu acho que Rafael tem um livro até que vai lançar agora, né? Prisioneiros do Cristo. Eu já spoiler, que nós somos prisioneiros da nossa culpa,
dos nossos próprios atos, mas que nós podemos exercer esse milagre dentro de nós. Então, Daniel, que é o grande mentor, vamos dizer assim, do ano para mim, nesse melhoramento de Thaís melhore, porque a transformação é interna, essas coisas. E indiretamente, tá, Daniel? Não se gabe muito, não. Mas eu tô nesse processo. Então, vamos dizer assim, o lingo-lingo, pelo menos da minha célula 7, foi Daniel no início do ano. Então, vamos nos processando que a gente consegue, vamos dizer assim, diminuir a nossa culpa. Não é campanha, não. E eu já falei demais e eu vou ficar calada. Beijo. Adorei, Arthur, seu fundo. Não, não tô fazendo campanha de tu falando, não. Tô dizendo a campanha que tu disse que Daniel mobilizou para melhor a Thaís. Por isso que eu tava perguntando. Foi o slogan. Porque a gente trouxe no grupo, explicando esse ato, porque não é que eu fiz nada demais, é porque no grupo de estudo da gente, de André Luiz, desde o ano passado, quando a gente junta os jovens de 18 até 30, 32 anos, que a gente vai deixando, esse pessoal com mais juventude, mais tempo de juventude, e a gente sempre conversa falando assim, não é para ler o livro de André Luiz como um romance, não é para a gente trazer aqui para o nosso debate como um simples romance, só para relatar, eu achei isso interessante. Não, é para a gente se olhar. O que é que eu tenho de André Luiz naquele processo? O que é que eu tenho daquele doente, daquela pessoa que está no processo, no nosso lar ou nas esferas inferiores? O que é que eu ainda tenho e eu preciso refletir e daí melhorar? E eu acho que também Thaís fez isso no filme, e quando ela falando isso, eu me fiz muito isso no filme. O que é que eu tenho dessa criança que abraço, que amo? O que é que eu tenho desse guarda que julgo e bato? O que é que eu tenho desse mesmo guarda que eu julgo, bato, mas depois me arrependo e tento mudar? Então, nesse processo é muito mais íntimo, do autodescobrimento e, como Joana vai trazer, processual e individual, de se acolher, de se perceber, de abraçar você, de se acolher, o auto-perdão. Então, por isso que Thaís falou isso, porque é o nosso slogan do nosso grupo de estudo, André Luiz. Exatamente. Se acolha, se perceba, se modifique. E mais? Arthur, aí com seu fundo já especial. Me cobraram aí, eu fui atrás aqui já. Que mais? A gente falou da parte jurídica um pouco, mas é impressionante como durante o filme a parte jurídica não funcionou em nada para ele, né? Porque a testemunha que ele podia ter usado para ele foi assassinada e o que foi transformador, na verdade, o que mudou o polo da história inteira foi o poder da ação dele. Desde o início, ele foi muito recriminado pela forma dele, pela deficiência dele, pelos outros colegas de cela. E o que transformou a forma dos outros o enxergarem foi as suas próprias ações. A forma como ele falava da filha dele, depois que a filha dele entrou na cela, o carinho e o amor que ele tinha pela filha. E tudo isso foi fazendo com que os outros mudassem a opinião com relação a ele. Foi tudo por força das ações, por força do amor. E aí, no final das contas, o desfecho da história aconteceu positivamente graças às ações dele, graças ao amor dele, ao amor da filha, que foi transformador, que tocou o coração daquele homem para ter aquele gesto, né? E ele conseguiu, dentro da perspectiva dele, da história dele, do que ele precisava passar na encarnação dele, ele conseguiu fazer o resgate que ele esperava, ele conseguiu ter o despertar que ele tanto buscava ali dentro, naquele silêncio dele, dentro da prisão, mas foi o amor do pai, o amor da filha, que fizeram ele se transformar naquele momento, fizeram ele ter aquela atitude, e aí a gente conseguiu ter o desfecho positivo, porque se não fosse isso, a justiça não teria dado conta, ninguém conseguiu ajudar ele, nenhuma testemunha, nenhuma prova, nada. A gente vê como foi forte o poder das ações e o poder do amor para o desfecho do filme, né? Onde o amor chega não tem como. Minha mãe, muitos conhecem aqui minha mãe, para mim é o ápice do amor ali. E ela fala muito assim, Raíssa, bem calma, né? Toda afabilidade e doçura. Aonde o amor chegar e não resolver foi porque não foi amor suficiente.
Porque além do amor não existe mais nada. E é totalmente verdade, né? Quando a gente vai com a pureza do coração, como é retratado por Ova e por Meme, que é uma criança, né? Vinde a minhas criancinhas, então vinde a minha pureza, né? Ter esse olhar de inocência e ter esse olhar de amor para com o próximo. Eu acho que se a gente tivesse esse pensamento, muitas guerras seriam resolvidas antes mesmo da palavra ser dita, né? Muito bacana essa frase que Arthur colocou, né? Fala muito do que eu estava dizendo. Adorei, Arthur. Obrigada pelo complemento. Isso. Tem mais? Povo calado, quem não falou, chega. Pode falar aí. Cadê o pirata? Quem é o pirata? Quem é o pirata? Denis? Sim, Ele Denis. disse que eu estou só para ouvir, para conhecer o trabalho. Poxa, ainda não conheceu, depois de tanto tempo. Vice-presidente da AME aqui, viu, gente? Galera, vamos lá, todos se comportando. Respeito no VP. Acho que ele dormiu, viu? E a gente Ele tá rindo da vai ser gente. gravado, a gente tá falando de Denis. Ele tá aí olhando de butuca. Só uma informação, só para colocar, né, que inspirada nesse livro, ó, nesse filme, no mestrado eu tenho uma cadeira de segurança pública. E aí eu mudei meu projeto do mestrado justamente porque esse filme me tocou de alguma forma, né, que eu assisti há algum tempo, justamente para fazer o estudo sobre sistema prisional no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, mas cerca de 30 do nada. Não entendi. É Denis dando sinal de vida aí do nada. Ah, tá. E aí, nos dados do DEPEN, nós temos tantas prisões, cerca de 1.600 e alguma coisa, e 30, ainda só dois terços dela que contém laboterapia. Né? Então, nós temos ainda cerca de 30% de presídios que não tem nada, nenhuma ocupação. Então, assim, é bem preocupante essa questão de ressocialização mesmo. Nós queremos apenas aprisionar pessoas e esquecer de educá-las, né? Eu acho, pelo menos para mim, eu pensei que fosse mais. Porque vê que o que está escrito não é o que se coloca em prática. E quem é da área de direito é o que mais, vamos dizer assim, às vezes desestimula a gente na área do direito, é ver que tudo aquilo que a gente estudou não é a realidade, né? Eu, pelo menos, para mim, é algo assim que ainda me coloca para baixo. José Hilton, Caio, quiserem falar. Arthur ia falar? Eu queria compartilhar uma angústia. Compartilha, amigo. Eu estou nessa encarnação como professor. E eu fiquei vendo o filme, né? E também fazendo uma relação com a visão de Foucault sobre a questão do poder e educação, né? Eu acredito que muitos sistemas de educação não dão certo exatamente porque eles funcionam com a mesma estrutura dos presídios. É apenas para colocar crianças lá dentro, por alguma razão, porque existe uma verba para isso, né? Mas não existe um projeto para que essas crianças saiam depois instrumentalizadas, sabe, educadas de fato, letradas. E eu vi um vídeo do Leandro Carnal que ele fala que é um homem a favor das liberdades. Aí eu fico sempre pensando, quando eu vejo assim, é muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, olha, e os programas sensacionalistas usam muito essa frase, merece apodrecer na cadeia. Essa frase é muito forte, né? Merece apodrecer na cadeia, morrer na cadeia e tal. Aí eu fico pensando assim, às vezes isso é uma coisa que me incomoda muito ainda, né? Porque nas escolas a gente sente que o regime é muito similar, ainda é muito similar, né? E a gente tenta fazer alguns milagres dentro das celas, porque as salas também são celas.
Tanto é que as crianças não se olham, né? Elas ficam uma olhando para a nuca da outra, parece que preparado o sistema, elas não se olham. Eu não penso num projeto de fazer uma sala em que as pessoas possam dialogar. Nas celas dos filmes, os presos têm mais contato e mais diálogo do que a gente nas escolas, se for analisar, né? Então, enquanto educador, tem algumas coisas que me angustiam muito. Acho que por ser pisciano também, né? Eu acho que soma um bocado de coisas, né? Para descontrair um pouco. Mas eu vejo muito as palestras do Rafael Lavarin, e até disse a ele, eu comecei um trabalho numa cidade que eu morava no Ceará, e a gente, por fazer um trabalho desse, de visitar uma cadeia, as pessoas começaram a ver até a gente como errados, tipo assim, vocês são do jeito daquele povo que vocês estão indo visitar. Quem vai visitar aquele povo é do mesmo jeito. Aí fica um processo muito difícil, né? Não vou fazer reflexão sobre o filme, mas eu vou fazer reflexão sobre a realidade que o filme me remeteu, né? A emoção que o filme me traz é mais para o meu cotidiano. E muitas vezes ver as crianças com quem eu trabalho, ver os colegas com quem eu trabalho, os pais com quem eu trabalho, muitos alunos que têm pais que estão nos presídios, que não têm motivação nenhuma para ir para a escola, então você tem que fazer um milagre para fazer com que a criança vá e acredite que a educação vale a pena. Enfim, né? É só para aliviar um pouquinho a situação. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que Rafa quer falar. Ele abriu o microfone, acho que deve ter dado algum problema. Oi. Não, na verdade, Daniel, eu queria fazer um comentário em cima do que disse o José Hilton. Em verdade, essa angústia dele, a gente vai também em muita escola profissionalmente para fazer palestras, né, nesse ramo acadêmico. E o que a gente percebe é que essa angústia do José, ela é uma angústia geral hoje no Brasil. Mas o que ele observa das crianças, dos jovens, dentro das escolas hoje, na verdade, nem é tanta culpa do processo educacional que parte do governo. Óbvio que a gente ainda precisa melhorar muito, precisa investir mais. Eu sempre digo que a PAC não é solução para o sistema prisional, a solução vai ser sempre educação, mas a gente tem que lembrar que, eu não sei se vocês, obviamente, não chamavam os seus professores também de educadores, né? Hoje eles são chamados de educadores, a gente chamava de professores, porque educador é pai e mãe. E aí os pais têm se eximido tanto da responsabilidade de educar, que têm jogado isso nas costas da escola, né, do colégio, que vai, obviamente, contribuir com o processo cognitivo daquele que está inserido naquele contexto, vai contribuir com a socialização daqueles indivíduos, mas educação é pai e mãe. E aí a gente acha, por exemplo, um absurdo um preso não dormir, não ter uma noite de sono, mas os filhos, né, as crianças, os jovens, eles têm dormido pouco. Eles têm tido um sono muito irregular. E não é culpa de rede social, é culpa dos pais que são permissivos. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente talvez tenha vivido aquela última geração que tínhamos hora para deitar. A gente podia não estar com sono, mas dava 9 horas da noite, os pais não deixavam a gente estar andando e passeando na casa à toa. Né? Tinha que deitar, tinha que dormir, tinha hora para acordar. Hoje acordar meio-dia, 1 hora da tarde é natural para os jovens, para as crianças, né? E aí a gente acha um absurdo um preso não ter um sono regular. Além disso, a gente observa, por exemplo, a alimentação de um preso, que a gente tanto critica, né? Tá sem áudio. Eu acho que ele caiu. Fechou o microfone dele. Não, eu voltei, desculpa. Voltou. É porque a internet está irregular aqui. Mas então, por exemplo, você critica a comida azeda que um preso come, mas os pais acham natural o fast food, acham normal dar refrigerante todo dia na mesa. O refrigerante hoje, segundo, não é uma, são centenas de pesquisas científicas, é o alimento que mais causa câncer no mundo, né? E a gente acha tudo isso natural. A gente acha um absurdo um preso sofrer violência física, psicológica e até abuso de ordem sexual. Mas é o que acontece hoje de forma indireta, mas a construção social do núcleo família, né? Porque você observa desde as músicas que se ouvem, e aqui eu não estou querendo ser um falso moralista, mas você ouvir uma música que o tempo inteiro te incentiva a bebida, a traição, a sexualidade desvairada, você está formando uma cultura.
né, para uma criança, para um jovem, e que isso é extremamente grave, não é? E que a gente vai achando tudo natural, mas quando acontece com o preso, a gente fica assustado. Então, eu acredito que nós estamos aprisionando os filhos dentro dos próprios lares. Nós temos uma outra estatística preocupante, né? No Brasil, de cada 3 encarcerados, 2 não tiveram um pai na vida deles. Então, o que a psicologia fala do papel paterno, né? Se não mostrar o que é certo, o que é errado, colocar disciplina, colocar ordem, colocar limite. Emmanuel vem e fala que a disciplina antecede o amor. Então, a gente também não pode esquecer disso. Não adianta querer que os filhos sejam virtuosos se eles não estão no processo de respeito, né? De respeitar, de serem disciplinados. Então, a gente percebe que existe, sim, um aprisionamento doméstico. Isso é muito grave. E que talvez o grande convite da pandemia é repensar-se nisso, né? Ao mesmo tempo que as estatísticas hoje de uma pessoa encarcerada são semelhantes ao que a gente enxerga no jovem. 75% dos presos no Brasil pensam em cometer suicídio ou já tentaram tirar a própria vida em algum momento. Hoje a gente tem como segunda maior causa dos jovens o suicídio. Entre os adultos é a 12ª causa. Por que os jovens é a segunda? Não é? A gente tem, por exemplo, 97% dos presos sem expectativa de futuro, sem objetivo de vida. E é algo que é semelhante ao que a gente enxerga, por exemplo, em muitos jovens, que quando estão direcionados são os pais que estão empurrando. Não é a favor, não é a vontade deles. Então, todo esse processo é muito preocupante. E acho, José, que esse seu grito de angústia, né, ele talvez nem seja só culpa do governo, só culpa desse contexto. Mas esse contexto, ele está muito relacionado ao aprisionamento doméstico, né, que crianças e jovens têm passado. Perfeito, Rafa. E assim a gente vai encaminhando para o nosso fim. Parece que passa muito rápido, quando o negócio é bom, passa muito rápido. E eu queria que o pessoal abrisse os vídeos para tirar uma foto, que Arthur é nosso fotógrafo digital de plantão, para a gente também deixar marcado esse encontro aqui. Aí, Daniel, pessoal... obrigado, viu, pela oportunidade. Desculpa aí não ter falado nada, eu fiquei mais no backstage, mas observei tudo com carinho. Muito obrigado, pessoal, pelas reflexões, tá? Meu nome é Caio, sou de São João do Rio do Peixe. Eu não poderia deixar de sair da sala sem me apresentar, né? Muito bem, Caio. É um grande prazer que a gente recebe vocês todos. E já... vou aproveitar também para falar que eu não falei, né, durante os comentários, mas que eu estava aqui acompanhando e adorei as colocações. Daniel, e teremos... só um comentário rápido também ao final. É só para dizer que no nosso grupo da APAC aqui, a gente começou em Paulista, né? Mas outras pessoas foram se mobilizando, conhecendo o trabalho a partir de palestra e tal. E hoje nós temos 3 APACs sendo formadas já, pessoas se movimentando na Paraíba, né? Então, aí no estado de vocês, nós já temos a APAC sendo movimentada em João Pessoa, em Campina Grande e também em Cajazeiras. Então, o Joelson também de Cajazeiras aqui, eu espero, né, que em breve, talvez aí, em 2 anos, a gente já tenha pelo menos nessas 3 comarcas também um trabalho da APAC. E quem tiver interesse pode me procurar aqui, que eu direciono para as pessoas que estão envolvendo aí em cada cidade. Rafael, eu já vou lhe cobrar, viu? Eu cobrei isso o ano passado para você me avisar da Paraíba. Sim, pode cobrar. Desculpa, porque muita gente que às vezes fala, a gente acaba esquecendo, mas é extremamente importante, porque a APAC, ela nasce de baixo para cima, então precisa de cada um de nós como voluntário para ele existir, né? A gente já tem movimentos fortes aí na Paraíba. É certo. Perfeito. E aí, todo mundo para tirar foto. E ainda quero falar algumas coisinhas antes, que a gente termina. Foi? Então, olha, já convido vocês também para, no próximo dia 9 de agosto, no mesmo horário, no próximo domingo, o Menino que Descobriu o Vento. A gente vai ter Arthur Chaves, que está aqui já, Arthur. A gente vai ter Rayane Santa Cruz, daqui da Paraíba, e Gabriela Batista. É um trio que a gente cresceu na evangelização. Vai ser Juventude Seja, então, né? Isso. Eu pensei em juntar essa galera que a gente cresceu junto nessa evangelização da Seja. A gente bem antes, essa turma que vai falar. Daniel veio bem atrás, e essa turma nova geração, entendeu, galera? Não vou comentar. Então, eu queria muito que vocês, os 3 que participaram conosco como convidados de hoje, fizessem um pouquinho a consideração final, em 1 minutinho, por conta para não passar do tempo.
e quando a gente encerrar, a Raíssa Portugal faz a nossa prece final. Então, a gente segue a mesma ordem. Primeiro Raíssa, depois Joelson, depois Rafael. Eu quero deixar a todos que estão aqui um grande abraço, em nome da AME, em nome do MIEP Jovem. Sigam lá a página lá do próprio MIEP Jovem, tem todas as informações. A gente vai postando os filmes, os feedbacks, os eventos para a juventude. Então, em nome da AME, sintam-se todos abraçados. Foi um fim de tarde lindo, muito emocionante a gente trabalhar um filme desta forma e nessa reflexão, para que a gente se veja nos personagens, a gente se perceba no processo do julgamento, no processo do amor, da pureza, em que estamos, e naquele que a gente está um pouquinho mais deficitário, trabalhar, se envolver, se acolher, e naquele que a gente já tem com mais plenitude, exacerbar ainda mais, como ele fez, mostrando para os outros com exemplo, e disso fazendo uma transmissão, como um vírus, que seja o amor. Então, fique essa reflexão. Um grande beijo em todos. Rafa, muito obrigado por estar aqui conosco. Também Raíssa Portugal por ter aceitado. E Joelson, meu querido, um grande abraço e muito feliz por vocês terem aceitado o nosso convite. Então, eu passo agora para a Raíssa Portugal fazer as considerações finais, depois Joelson, depois Rafael, e Raíssa faz a prece. Gente, obrigada por terem disponibilizado esse tempinho para a gente estar aqui reunido. E é sempre muito bom, mesmo que online, sentir essa energia e saber que é confortante. Muitas pessoas têm o mesmo pensamento que o nosso, né? De um mundo melhor, de nos tornarmos melhor. Que essas reflexões possam ficar realmente em nosso coração e que, como tarefa de casa, possamos, na semana, fazer uma autorreflexão, buscar o nosso autoconhecimento de que quem realmente somos nós diante desse filme Milagre da Cela 7. Que possamos ter a pureza de Ova, mas que também possamos ter as atitudes de coragem de Nemo. Arro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer novamente a Daniel, a AME, ao MIEP, pelo convite, agradecer a paciência de todos vocês que estiveram aqui até esse momento conosco, né, nesse fim de tarde, no domingo, e também trazer a alusão da mensagem de Eurípides Barçanufo, né, através de Sueli Caldas Schubert, sobre que a terra não é anal, é na troca, né, que a gente não engrosse as fileiras do medo, nem do desespero, porque Jesus está no leme do barco. Então, toda hora que tudo parecer difícil, que a gente lembre, né? Vinde a mim, todos vós que sofreis, aflitos e sobrecarregados, pois o meu jugo é leve, né? E o meu fardo é suave. Então, quando nós nos lembramos de todas essas mensagens espíritas, e muito especialmente, como diz Joana, de Jesus, como centro, né, da nossa vida, esse mestre, tudo parece mais tranquilo, mais amoroso, mais fácil e muito mais seguro de seguir, tá bom? Arro, eu aceito, confio e agradeço, né, essa palavra sânscrita, pela confiança até aqui. Gratidão, amiga. E como o Rafa saiu, eu convido a todos, dia 30 de julho, às 9 horas da noite, para o lançamento online do livro dele, Os Prisioneiros do Cristo. Aí, qualquer informação, sigam lá na página dele, que tem todo como comprar, como falar com ele no WhatsApp, tirar dúvida. Então, fica esse convite para a gente se reencontrar no dia 30 de julho, às 21 horas, o lançamento do livro Os Prisioneiros do Cristo. Raíssa, com você, meu bem. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, encontrar uma posição confortável na cadeira, elevar o nosso pensamento e sentir a presença da espiritualidade amiga que nos acompanhou durante esses minutos de reunião online e que nos preparou durante todo o dia o terreno do nosso coração para que possamos semear tudo que escutamos. Mestre amado, irmão Jesus, te somos gratos pela oportunidade de conhecimento do teu evangelho e das tuas palavras. Te somos gratos pela saúde do nosso corpo e pela oportunidade de todos os dias acordarmos bem para renovar os nossos votos de gratidão, para recomeçarmos e ressignificarmos a nossa vida. Te somos gratos por nossa família, por nosso lar,
pelo pão material e pelo pão espiritual que sempre nos dá todos os dias. Pedimos que todos os lares aqui representados possam receber a tua luz divina e que a nossa semana de trabalho, de estudos e responsabilidades possam ser ancoradas pelo Mestre Divino, que nunca nos deixa sozinhos e que ao lembrarmos e pedirmos socorros em uma situação difícil, possamos remeter à imagem de Jesus carregando-nos nos seus braços. Sabemos que a caminhada não é fácil, mas nós não estamos sozinhos espiritualmente e fisicamente. Que em todos os momentos difíceis possamos recorrer o nosso pensamento a esse momento agora de paz, que nos faz sentir diante da doutrina espírita. Obrigada, Mestre amado, e ser conosco hoje, amanhã e sempre. Assim seja.